Eu moro aqui nos Estados Unidos há 16 anos, aí, mais ou menos. Acho que um pouquinho mais que isso. E cheguei aqui numa época um pouco diferente, né? Não tinha YouTubers como a gente tem hoje, não tinha tanta informação legal, então você aprendia as coisas meio aos trancos e barrancos. E me envolvi com a área de direito criminal, porque eu queria ser policial aqui nos Estados Unidos, formei, fui voluntário da polícia, fiz academia de polícia, queria ser policial, e nesse meio tempo montei uma gráfica aqui. Essa gráfica que eu tive por 8 anos aqui nos Estados Unidos foi a gráfica que me deu a documentação, meu green card, virei cidadão americano, através de um visto chamado L1, que é um visto de transferência de executivos, né? Uma filial é aberta aqui nos Estados Unidos e por uma empresa brasileira. E depois que eu peguei minha documentação, com 3 anos e meio que eu apliquei meu visto, peguei meu green card, depois disso eu ainda fiquei uns 5 anos com a gráfica, e aí me envolvi com estudar direito, não deu certo, e lá para 2013 mais ou menos comecei a vender imóveis aqui na Flórida, virei corretor, virei youtuber, blogueiro, e aí foi. E aí hoje eu tô nessa aí. E daí vai. E até Cara, interessante você. meu canal tá o quê? Com 230 e poucas mil É, pessoas. já se tornou referência na Flórida, né, cara? Eu ando em aeroporto lá no Brasil, faço palestra, e onde eu vou, o pessoal sempre conhece. Acho que a questão dos Estados Unidos é assim, os canais não são tão grandes como são canais de entretenimento e canais até de notícias do Brasil, mas as pessoas que procuram informações sobre os Estados Unidos são muito específicos, então eles vão direto nos canais que falam sobre esse tipo de assunto. E hoje eu não falo tanto, mas antigamente eu falava muito sobre as coisas corriqueiras aqui dos Estados Unidos, né? Então, pegou um pouco de notoriedade. Tive uma briga feia com alguns caras aí, Luiz Miranda e outros caras a mais. A gente vai Então, falar sobre isso. pegou notoriedade, né? Mas é isso, cara. E aí tô aqui, moro em Orlando. Na verdade, eu moro em Winter Garden, uma cidadezinha do lado de Orlando, cidadezinha bem bacana. Show de bola. E fala para nós, Pablo, 16 anos, né? Então você tem muita história, quase 17 anos, muita história para contar aqui nos Estados Unidos. Mas lá no passado, cara, como que surgiu essa ideia de vir para cá? Assim, o que que aconteceu que você e a sua família tomaram essa decisão? Cara, a minha esposa chegou em mim e falou: vamos passar um ano nos Estados Unidos? E eu falei: não sou muito fã de americano, não, sabe? Acho um pessoal meio arrogante. Eu não sou muito afim daquele país, não. Não tô muito afim, não. Não falo uma palavra de inglês, não quero, não. Vou me envolver com isso, não. Não, vamos, só um ano. E a gente fica lá tranquilo. Eu não sabia como é que funcionava a documentação, não sabia o que precisava. A gente tinha um visto de turista. E aí nós viemos. Quando nós viemos, com um mês que eu estava aqui, eu falei para ela, eu não volto para o Brasil nunca mais, vou viver aqui nesse país. E aí entrei no modo assim de urgência e a gente começou a procurar opções de vistos. E nós encontramos, então, uma pessoa que tinha aplicado para o L1 e aplicando para o L1 a gente resolveu colocar todas as nossas fichas nesse negócio. E a gente viu a importância que era a documentação aqui nos Estados Unidos. Principalmente na Flórida. Você mora em alguns outros estados dos Estados Unidos, ficar sem documentação, você até sobrevive sem muitos impercalços ou problemas maiores, né? Problema sempre vai ter quem não tem documentação. E quando eu falo documentação, gente, já está com status aqui nos Estados Unidos. Então, aqui na Flórida, não. Se você sem status, você nem carteira de habilitação você tira. E no resto do país, a maioria dos locais norte, principalmente a área democrata, você tem a oportunidade de tirar a carteira de habilitação sem problema nenhum. E começou. Aí falei, cara, vou ficar, vou aprender a língua, vou me envolver com a cultura do país, tentar me adaptar, né, aos trancos e barrancos. Trabalhei com tudo aqui. Eu trabalhei fazendo milkshake, trabalhei entregando pizza, trabalhei com transporte, não tinha Uber naquela época, mas eu tinha uma empresa que eu pagava o aluguel do carro e eles me davam os locais que eu poderia ficar ali na frente de hotéis e tal, esperando as pessoas para transportar, né? Então, depois disso, trabalhei de valet parking, né? Fui estacionar carro, fiz alguma coisa na construção. Que mais que eu trabalhei, cara?
um monte de coisa. E aí virei corretor, dono de gráfica, e aí por aí foi. O que aparecia na frente eu estava fazendo. Bacana. E é interessante ver esse desenvolvimento, né, do imigrante aqui nos Estados Unidos, né? Porque você fez um trabalho que também é digno, como qualquer outro trabalho, e hoje você foi evoluindo, evoluindo, e hoje você atua numa área totalmente diferente. Mas voltando no passado um pouco, Pablo, e entendendo um pouquinho mais essa questão de processos, né? Porque hoje nós sabemos que o brasileiro precisa de visto para vir para cá. Lá no passado vocês tinham vindo enquanto turistas, passear, gostaram tudo. E como que foi essa questão do visto L1, assim? O que que vocês tiveram que fazer? Vocês já sabiam desse visto? Ou vocês pesquisaram com algum advogado? Alguém falou? Como que funciona, assim? Cara, eu não tinha informação nenhuma, né? A pessoa aplicou, não, ela conhecia alguém que tinha aplicado, e ela falou disso pra gente. A gente começou a ler. E aí entrei e comecei a procurar informação sobre o visto. Aí eu descobri o quê? Quem tinha uma empresa no Brasil, essa empresa, de certa forma, era uma empresa com a saúde financeira legal, poderia enviar um executivo para poder montar uma filial nos Estados Unidos. Então a gente falou, vamos embora, vamos botar quente. E a gente começou a correr atrás disso, né? Então é complicado porque eu não rendia aquilo que a gráfica deveria render, porque a imigração exigia, né, que se atingisse, crescesse, né, que a empresa crescesse. Então eu comecei a correr atrás de fazer com que isso acontecesse, até perdendo dinheiro, colocando mais dinheiro em imposto e tendo funcionário que não tinha necessidade de ter funcionário. O primeiro advogado fez um monte de coisa errada no nosso processo, e na segunda etapa do processo, porque o L1 é assim, você aplica primeiro, e a primeira aplicação que você faz é muito documento da empresa do Brasil e quase nada de documento da empresa dos Estados Unidos. No segundo ano que você aplica a renovação do L1, é muita documentação da empresa brasileira, desculpa, da empresa americana, e muito pouco da brasileira. E no terceiro ano que você aplica para residência permanente, quase nada de documentação da empresa brasileira, e tem que mostrar que a empresa aqui está andando muito bem. Então, a partir da segunda etapa do visto, a gente comprou um manual de como fazer o visto, e nós mesmos montamos o processo. Montamos o processo, e eu não quis trabalhar com advogado. Isso é uma possibilidade, dá para você fazer isso. Não é fácil, não é, mas se você tiver força de vontade, pode ser que funcione. Para mim funcionou, e aí eu apliquei e peguei o meu green card com 3 anos e meio, que eu tinha aplicado o visto para mim e para toda a minha família. Mas a gráfica foi assim, porque eu tinha gráfica no Brasil, né? E a empresa que mandou a gente para cá era uma construtora, então não tinha problema a empresa ser um ramo diferente, que estava enviando o executivo para cá, e o negócio andou, foi muito bom. Não foi só para documentação, tanto é que depois que eu peguei o meu green card, eu fiquei uns 5 anos com a gráfica. E foi uma benção, né? Quem recebe o cartão verdinho sabe o tanto que isso é fantástico. Eu lembro que libertador. Eu lembro que eu morava de aluguel numa casa em Celebration. Celebration é uma cidadezinha aqui que foi feita pela Disney. E essa cidade é muito bonitinha, parece uma cidade cinematográfica. Não sei se você já veio nessa cidade aqui, Roger. E eu ia lá, depois de ter entregado a casa que eu alugava, a mulher, a dona da casa, deixou a gente ficar com a chave do correio para ficar passando lá, porque eu não queria mudar o endereço da imigração e ter que passar por toda aquela dor de cabeça de mudar, saber se correspondência ia chegar de fato ou não. Aí eu lembro que quando eu passei lá, e eu estava até de moto, a hora que eu peguei o green card no correio, eu vi que estava USCIS, né, na cartinha, e aí tinha um cartão duro lá dentro. Quando eu comecei assim, meu coração começou a acelerar. Eu falei, cara, será que é o documento? Quando eu abri, tinha o green card lá dentro. Quando tinha o green card, eu comecei a chorar, né? Que nem um bobão lá em cima da minha moto. Passou uma americana com um cachorrinho andando e ela falou, meu filho, o que aconteceu? Aí eu falei, não, minha senhora, só nunca vai entender o que eu estou sentindo, né? Então só sabe essa emoção de fato quem é imigrante, né? Quem sonha com... E assim, a vida não muda muita coisa não, cara. A vida fica muito parecida com a vida que você tinha antes. A única diferença é que agora você tem uma liberdade de ir e vir.
para o Brasil, né? Não que dentro você não tenha liberdade, quem não tem documentação, mas você tem uma liberdade de ir e vir, você sai meio que do limbo, né? Você se sente um pouquinho, um peso tirado das costas, né? Nunca fiquei legal, com 2 meses, como eu falei, eu apliquei aqui para o visto, mas é um processo estressante, doloroso e com muitas dúvidas, né? Sim, eu lembro quando você me contou um pouco, nas outras entrevistas que nós fizemos, você falou também que até o período da gráfica, eu lembro que você trabalhava bastante também, tinha vários desafios, questão de funcionário, questão de material, um monte de coisa. Mas, entendendo um pouquinho do processo, você fez ele com um ajuste de status, né? Então, você saiu de turista Saí de para o L1. turista para o L1. Eu fiz um ajuste de status, né? Eu não sabia como é que funcionavam as coisas, estava de turista e a gente já aplicou para ajuste de status. E aí, logo já recebi a permissão de trabalho e o social. Nessa época, Pablo, que a gente já tinha até conversado sobre, era muito diferente esse processo do L1? A Totalmente. imigração via de uma maneira diferente? O que aconteceu que foi mudando aos poucos? Cara, eu vou te dizer que para o lado dos brasileiros, foram os próprios brasileiros. Porque o cara não tinha a empresa. Então o cara aplicava para o L1, mas ele não tinha empresa, não tinha um local físico, não tinha funcionário, não tinha nada, não fazia o negócio andar. E aí a imigração começou a ver essas maracutaias que faziam. E quando começou a ver essas maracutaias, o visto foi só ficando difícil. Ficando difícil, ficando difícil, ficando difícil. Parece que colocaram a bandeirinha amarela. Parecia brasileiro aplicando L1, tinha uma bandeirinha amarela lá em cima. E aí o que eu vi de gente negado o processo de L1 não está escrito no papel. É um visto bom? É fantástico? Mas as exigências do visto aumentaram bastante. Então, hoje, os valores que você precisa mostrar para a imigração que a empresa está atingindo são infinitamente maiores. O número de funcionários, hoje, as exigências são bem maiores, porque qualquer visto que você queira para cá de investidor nos Estados Unidos para ter residência no país, ele vai exigir algum tipo de geração de empregos. Né? De alguma forma você vai ter que gerar emprego, ou seja, tem que ser benéfico para o país, né? Até o EB2, que muita gente está aplicando agora, é um visto que você tem que trazer algum tipo de benefício para o país, para a comunidade que você está vivendo. Então é isso que a imigração quer ver. O problema é que muitos brasileiros começaram a entregar o que não existia, e com muita sede ao pote, né? E colocar números alucinantes no processo, aí o negócio complicou.